Olá, pessoal. Mais uma vez juntos aí para mais um programa Por Dentro da Pós. Programa Por Dentro da Pós é uma iniciativa da pós-graduação do Centro Internacional Universitário Uninter. E é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e dialogando as diversas pautas e ideias que a gente tem dentro dos cursos da pós-graduação. Hoje, a nossa pós-graduação conta com mais de 530 cursos em 49 áreas. E esse programa é dedicado para a gente conversar sobre diversas disciplinas, diversas ideias e diversos temas em que você, aluno, tem acesso. Não só você, aluno da pós-graduação, mas também todos os alunos da Uninter e também todos os alunos que acompanham a TV Profissão e o público em geral. E hoje, prazer imenso de estar aqui conversando com o nosso professor, amigo Aquiles Júnior, que vai falar com a gente sobre um tema muito importante dentro de uma das áreas da pós-graduação, que é a gestão pública, e nós vamos tratar no programa de hoje, Aquiles, sobre a inovação na gestão pública, que é um tema que está bastante na moda, as pessoas estão conversando bastante. O professor Aquiles já desenvolveu vários livros e várias temáticas sobre esse assunto, já fez disciplinas aqui para a gente também relacionadas a isso, e eu trouxe você no programa exatamente para a gente falar com a população e demonstrar para ela o que está acontecendo no mundo público agora e onde a gente vai chegar com esse mundo público mais para frente. Então, a ideia é a gente bater um papo nesse sentido. Tudo bem, professor? Beleza, tudo bem, tudo ótimo, tudo bacana. Muito obrigado, professor Risseri, pela simpatia, pelo convite. Eu fico muito feliz de participar. Eu tenho um pezinho na pós, eu gosto muito da pós da Uninter. Eu sou cria da pós. Eu comecei aqui na Uninter, na pós, no extinto IBPEX, né? Lá atrás, alguns anos atrás. E tive a oportunidade de, através do IBPEX, eu sou muito grato a isso, ao IBPEX, depois virou a pós Da da Uninter, pós-graduação, né? É a mesma coisa, só mudou o nome. De conhecer praticamente o Brasil inteiro viajando aí e levando, né, um pouco de conteúdo das áreas de marketing, comunicação, inovação, que eu já atuo há um certo tempo, então eu tenho uma gratidão muito grande Legal. pela pós. E o professor Castanheira, que é, né, uma pessoa Nosso pró-reitor. exatamente pró-reitor, que é sensacional, acima da média. Então eu tenho um carinho muito grande por você, pela pós. Sempre venho com o maior prazer. Não, e hoje, né, como eu abri falando, somos em 49 áreas, né? Então a gestão pública é uma das 49, segurança pública, que são as duas que eu coordeno, são uma das 49. E a gente tem um braço agora gigante, né? E 532 cursos, né, que a pessoa pode fazer. 532 É cursos. muito fantástico, né? É coisa e você tem muita habilidade. Então, por exemplo, a disciplina em que o professor gravou, inovação, a gente tem uma área muito boa que é administração pública e gerência de cidades, que é um curso que a gente tem aí catedrático, igual você falou, é um dos mais antigos da Eu casa. fiz essa pós, eu É. fiz. E aí a gente remodelou ele agora, a gente mantém ele e remodelou ele para gestão pública pura, né? Então a sua disciplina está nele e está no outro. E agora a gente inovou dentro da área em que eu coordeno aqui, que é um curso de inovação de gestão pública propriamente dito. Então a gente abriu gerência de cidades, abriu gestão pública e colocamos mais um agora de inovação. Inovação. E tem bastante aluno, né? Quase 1.000 alunos fácil aí, né? A inovação, professor Risseri, nós não temos tanto tempo, então, para focar, inovação é algo que acontece no mundo de uma forma muito sistemática, em todas as áreas. Então, não é conversa, não é um modismo, veio para, né, um tempo. Então, já está acontecendo no mundo. E na iniciativa pública, ela sempre teve a burocracia como um empecilho, né? Sempre que nós falamos de inovação, mudança, esbarra na burocracia da iniciativa pública. Mas graças ao grande arquiteto do universo e também aos homens que gerenciam isso aqui no nosso mundo, né, eles estão percebendo que a quebra dessa burocracia só traz benefícios para a inovação. Tá? Então é uma constante. Eu sempre destaco até nesse livro aqui, que é O Cidadão é Rei, né? Esse livro que está disponível, inclusive, na biblioteca virtual para todos os estudantes de todos os cursos da Uninter, graduação, pós-mestrado, todas as áreas. O Cidadão é Rei fala muito sobre a questão da inovação no setor público. Exatamente. Porque na iniciativa privada já há muito tempo acontece essa preocupação. Empresas como Google, Microsoft, Coca-Cola, Disney, né? Eu falo bastante de exemplos da Disney. Padrão Disney de qualidade. A Disney eu colocaria como uma das referências mundiais no planeta todo. Não é que é a melhor, mas é uma referência. Ela não esconde isso, ela treina isso e ela tem isso como uma premissa.
Então, nós começamos a perceber de um tempo para cá que a iniciativa privada começou a se espelhar um pouco mais, a espelhar-se um pouco mais Privado. Uhum. nos melhores. Quem são os melhores? Vamos pegar a Disney, por exemplo. Então, a Uninter, muitas vezes nós usamos estratégias Disney aqui de encantamento, atendimento ao aluno, ao estudante. E a iniciativa pública, por que não? Né? Se preocupar com o atendimento, com o ambiente, com a inovação, fazer coisas, situações do dia a dia de forma inovadora. Eu estava vendo uma matéria antes de chegar aqui no estúdio e para gravar e falava sobre uma prefeitura que está otimizando a fiscalização ou a verificação de espaços de dengue, tá? De água parada, por exemplo, com Uhum. drones. Nessa época agora do verão é muito Exatamente. forte, né? Então, é uma prefeitura não muito grande, não é? Pensar só São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, não. Uma prefeitura de um município, queria até lembrar agora, depois, lembrando, nós colocamos nas Uhum. redes sociais. Uma prefeitura de uma cidade até Mediana, talvez? Uhum. mediana, onde o prefeito teve a iniciativa, fez a cotação, verificou, e não é gastos excessivos. Mas também usando a tecnologia vai gastar muito. Não, Não. o custo de mandar 30 pessoas é o mesmo custo de ter um drone trabalhando quase que 24 horas lá para verificar os espaços. Então, por E a eficiência, às geolocalização, vezes, pode ser até maior, gente, é né? bem mais Uhum. interessante. Só que esbarra nessa questão, né, da burocracia. Nesse caso, ele conseguiu, a primeira coisa, quebrar isso, fazer tudo dentro da legalidade, que é importante. Quando nós Uhum. falamos de Quando a gente fala do inovação, setor público também. Uhum. tudo tem que ser dentro da legalidade. E conseguiu inovar verificando espaços de água parada com visualização e filmagem através de drone. Muito interessante. Isso é uma inovação. Mas a inovação não precisa ser somente, professor, na tecnologia, né? Exatamente. Uhum. Ela pode ser na sua atitude, na preocupação com o espaço físico. Por exemplo, se nós vamos em um plano de saúde particular para ver lá uma guia, alguma coisa presencialmente, você vai ter uma antessala, vai ter algumas cadeiras mais confortáveis, alguma televisão, um som ambiente, água, de repente até um cafezinho. Isso faz parte, né? Quando você vai fazer um exame de laboratório particular, geralmente tem isso. Então, isso é um conforto que a pessoa tem naquele tempo que ela está. Por que não isso na iniciativa pública Pública. também? Uhum. Mas e o custo? O custo é o mesmo do iniciativa privada, obviamente, só que tem a burocracia. E muitas vezes a iniciativa pública não tem o recurso para isso. Então entra o planejamento, orçamento. O que colocar no orçamento? O que é prioridade? Será que é importante para um posto de saúde ter um espaço mais confortável para o pessoal com Ser mais atendido. experiente ser Uhum. atendido? Claro que é fundamental. Isso é experiência do usuário, do cidadão. Então, tratar bem é muito mais do que ter um médico. Ter um médico é obrigação do Estado, tem que ter um médico. O médico tem que estar lá no horário certo, tem que haver fiscalização, isso não se discute. O que nós pensamos é um banheiro bem O cuidado, conjunto né, do atendimento, né? conjunto, Uhum. que vai desde o espaço para estacionamento, se houver a necessidade, parceria, de repente, com a cidade. Eu vi também no interior do Paraná, uma cidade também relativamente pequena, em que tinha um posto de saúde e eles não tinham espaço para estacionamento. Muitas pessoas, como é interior, tinha um pessoal da área rural, então eles vinham com as caminhonetes ou Uhum. vinham em combis da área rural para ser atendido no posto de saúde. Eles não tinham espaço ali para ter estacionamento. O que eles fizeram? Uma parceria com a farmácia do lado. Ou seja, o pessoal já sai com a receitinha na mão, Carro entendeu? E já o estacionado. carro está Aham. estacionado, não se cobra nada e se quiser tem preferência. Não tem conchavo, não tem acerto de comissão nenhuma. Eu cheguei a verificar isso, falei, peraí, fui lá, fiz, né, de conta cliente oculto, eu adoro esse assunto, fiz o cliente oculto e funcionava. Eles falavam, o estacionamento aqui tá ali na farmácia, eles nem falam, aproveita e compra. Tem a farmácia popular, tem o Sim. remédio que já sai gratuitamente, e os remédios que não tem necessariamente no posto naquele momento, se a pessoa quiser adquirir na farmácia, tem. Então, foi um acaso, né? Ou não, talvez lá atrás a farmácia, sabendo que tinha um posto de Sim. saúde, alguma coisa nesse sentido, com questão mercadológica. Mas, ou seja, eles sanaram uma deficiência do posto de E saúde geraram e conforto. geraram conforto para quem vai de carro. Aí quem vai de ônibus tem um ponto Próximo. próximo. Uhum. Então, esse tipo de preocupação, eu não vou nem dizer mimo, né? Mas para quem não tem onde estacionar o carro, isso pode ser um mimo. Para quem vai usar o banheiro de uma repartição pública, de repente esperando ali no posto de saúde, e está imundo, estar limpo, bem cuidado, pode ser um mimo interessante, uma percepção. Então, isso é um tipo de inovação também, além de outros.
Curitiba ganha prêmio de cidade inteligente e assim por diante. Então, pequenos. Pequenos. E isso não vai longe. Esses dias acho que eu fui pegar uma pessoa na rodoviária aqui de Curitiba e ela foi usar o banheiro. Olha que legal esse atendimento aí. E aí ela falou: Meu Deus, mas o banheiro de Curitiba é muito bom. E antigamente a gente falava: Nossa, parece banheiro de rodoviária. Banheiros Você rodoviários. se desfazia porque Exatamente. qualquer lugar que estava sujo, você falava: Parece banheiro de rodoviária. E aí, quando eu fui retirar a pessoa, ela pediu para ir no banheiro, ela foi, daí ela já veio falando: Nossa, que encantamento, é isso que você está falando. É Exatamente. um simples gesto de organização fez com que aquele prédio público ali a pessoa já tirasse aquela transparência do banheiro estar organizado, Exato. né? Olha que interessante. Nós estamos gravando esse programa em Curitiba. Nós Uhum. temos mais de 5 mil municípios no país. Esse programa vai para o mundo inteiro. A Uninter tem alunos 812 polos. Uhum. do mundo inteiro, vai para o mundo. Só no estado do Paraná são 399 municípios. Então, todos que estão assistindo agora, eh, tentem se colocar no nosso lugar, como isso dá uma satisfação e Exato. uma felicidade, um orgulho de estar em um município como esse. Claro que tem coisas ruins que acontecem em Curitiba, lógico, mas tem muita coisa bacana. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no litoral, né, um tempo atrás, aqui do estado do Paraná, né, mais precisamente ali em Matinhos, Cabana, no evento Verão Maior, né, shows e tal. Uhum. E nós voltávamos de um show. E foi uma caminhada interessante. E começou a chover e tal. E um amigo nosso queria ir no banheiro. Queria porque ir no banheiro. Cara, precisa ir no banheiro, precisa ir no banheiro. Aí até brincou com ele. Falou, em outros tempos, as pessoas nem pensariam duas vezes a usar a praia como banheiro ou Sim. usar um Uhum. muro como banheiro. Em momento algum, aquele pessoal que estava lá cogitou isso, tá? Ele estava procurando um banheiro público ali. E tem vários pela orla. E ele foi, né, fazer o xixizinho dele lá. Ele entrou, nós ficamos esperando embaixo de uma marquise, assim, tal, tudo bem, né. Ele saiu e ele falou a mesma coisa que você estava falando dessa pessoa. Ele saiu e falou: "Que banheiro tem ar-condicionado". Claro que eu estou exagerando, porque ali é um evento, Sim. parceria público-privado, Temporada, né? temporada, Uhum. tal. Mas ele falou: "Eu entrei no banheiro daí pra conhecer". Cara, maravilhoso, tudo branquinho, limpinho, tem uma pessoa ali cuidando, tal. Repito, é uma parceria público-privada, por isso que funciona. E aí que entra a inovação. Parceria público-privada Sim. é uma É uma inovação. inovação. Essa coisa do que é público é só Se público, é privado é só tem que ser privado, público, não tem que pode ser se ruim. somar. Uhum. Exatamente, esse somatório é interessante, feito de forma bacana, adequada, clara, às claras, sem, né, nada de errado. Isso é muito bacana. E você via as pessoas usando um banheiro, imagina, É. aqueles banheiros, mictório falava Uhum. Sim, antigamente, né? sim. Aham. Quando que aquilo lá era higiênico? Eu entrei, caramba, tinha um ar-condicionado, funcionava, olhei tudo papelzinho, detergente não, sabonetinho, alquinho. Falei, cara, o rapaz já entrou, já limpou, tal, não sei o quê. Até o rapaz quis dar dinheiro, não podia Uhum. dar dinheiro, Sim. porque ele falou que não podia aceitar, tal, não sei o quê. Bem interessante, bem organizadinho, um evento para 200, 300 mil pessoas, e o pessoal sai satisfeito e dão conta de limpar o banheiro. Eu achei aquilo sensacional. Isso é um tipo de inovação, É. é respeito ao cidadão. E o cidadão está todo dia pagando os impostos, está todo dia gerando ICS, ICMS, várias modalidades de impostos, e ele só quer uma contrapartida adequada. Exatamente, E às vezes, quando a gente não utiliza esse processo de inovação, a gente não dá essa contrapartida adequada. exato. Você está falando de prefeitura, e a nossa prefeitura, anos atrás, se você entrava, você via, acho que muita gente trabalhando. Isso também é um fator de inovação, aqueles que é bom a gente comentar. E se você vai na nossa prefeitura hoje, você vê poucas mesas. Ou seja, muitas das atividades em que nós tínhamos há anos atrás, hoje em dia a tecnologia já veio e fez com que a prefeitura modernizasse. Lembra quando você ia tirar um alvará, um IPTU, um monte de coisa? Você viu um monte de mesa e funcionário, aquele prédio grande. Hoje em dia as prefeituras estão em prédios menores. Por quê? Porque você já tem muita tecnologia envolvida e as pessoas já conseguem fazer muito dos serviços de um outro jeito. Em home Então, office, em muitas home vezes. office, por exemplo, daí o que acontece? É uma inovação que as prefeituras estão passando. O que vai acontecer com esses prédios públicos que a prefeitura tem um monte? Daqui a pouco ela não vai precisar usar mais. Por quê? Vai diminuindo a capacidade que ela tem de gente, mas vai ganhando em tecnologia e inovação. E daí as pessoas tendem a pensar já, mas vai acabar com o emprego do pessoal. Não é bem assim Não. que funciona. Claro, eu não posso afirmar porque isso ainda não aconteceu, mas estudos mostram que toda vez que tem uma mudança tecnológica, tipo, uma mudança de cultura, revolução industrial, Sim, quando acontece, todo mundo vai perder emprego, todo mundo tem que se adequar. sim. Uhum. Em um primeiro momento, sim, há uma limpa, vamos imaginar assim, em um certo setor ou vários setores. Nós ficamos assim
preocupados com o que vai acontecer, mas naturalmente nós percebemos que, por exemplo, hoje com a IA, inteligência artificial, né? Se fala muito de IA, não é uma tendência, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, assim, hoje você vê pais falando com filhos sobre faculdade de IA, curso de pós em IA. Hoje falaram na internet lá que já tem uma rede social só de IA, já estão comentando sobre isso. Ou seja, já faz parte da nossa vida. Isso é inovação. Algumas dessas inovações já fazem parte da iniciativa pública, algumas já estão na iniciativa privada, mas é uma tendência que já não tem muito o que fazer. Isso é mundial. Então, o que fazer? Por exemplo, no caso da prefeitura, enxugou o número de funcionários. Tem que se adequar à tecnologia. E o que você fala no seu livro, o atendimento de qualidade. Porque mesmo que você tire tudo isso, a pessoa que está ali, ela tem que dar um atendimento de qualidade. E você fala muito, não só na disciplina, e no livro também. Aqui se fala muito sobre humanização. Humanização. Porque aquela coisa de você ligar, diz que 3, diz que 2, isso aí não é legal, né? Funciona, mas não é bacana. Então, isso aí ajuda, a IA ajuda, mas nada melhor que olho no olho. A gente pode conversar, a gente conversa direto no Teams, ali na plataforma, manda mensagem, manda WhatsApp e tal, mas sentar, tomar um café, dar um feedback, conversar, vamos escrever alguma coisa sobre isso aqui, ó, olhar no olho, e isso aí nunca vai acabar. Então, a humanização da IA, anote que isso é uma tendência. Eu até vi agora, trazendo rapidinho para a iniciativa privada, uma matéria também falando, se você começar a pesquisar, você vai encontrar sobre isso, falando sobre já haver um caminho de busca por propagandas ou comerciais ou filmes humanizados, ou seja, teve o boom dos filmes de IA, sabe, eu não preciso mais de ator, agora faço tudo em IA. Aí as marcas todas começaram a anunciar IA. E hoje as pessoas estão falando, não, chega de IA, eu quero ver o Ricieri na propaganda. O que é o garoto propaganda? Eu não quero mais ver uma IA, eu quero, ou seja, vai e vem, o processo vai e vem. E no mix disso tudo entra uma coisa chamada humanização. Hard skills e soft skills que nós sempre falamos, né? Hard skills, as nossas capacidades técnicas. Então estude IA, estude tecnologia, estude inovação. Soft skills, aprenda sobre relacionamento, melhore o seu relacionamento, melhore o seu dia a dia, a sua paciência, a sua tolerância. Então tudo isso é pensar de forma em lapidar os seus soft skills. Por que eu falo isso? Inovação não é, repito, só tecnologia. Inovação envolve hard e soft skills. Então, inovar é você pensar no drone, é você pensar no atendimento na pessoa, no prefeito estar mais próximo. Ou seja, hoje, os prefeitos de grandes cidades, governantes, é muito mais fácil você falar hoje com um governador do que era 30 anos atrás. Olha que loucura. Você manda uma DM, manda no Insta uma mensagem, alguns até fornecem o WhatsApp. É incrível, é muito fácil. Canais de relacionamento que a gente tinha muito pouco, hoje a gente tem muito mais canais. Exatamente. Isso está facilitando a inovação do setor público também. Muito. A denúncia, claro, com responsabilidade, até um buraco na frente de você. Postou a imagem, falou, e daí, prefeitura? Marca a prefeitura, o case daqui de Curitiba, da Prefis, né, um tempo atrás, mas marca ali a foto do buraco, do problema que vai ter, do muro que caiu, alguma coisa nesse sentido, asfalto, e imediatamente a prefeitura toma conhecimento que você marcou a prefeitura. Aí tem uma pessoa, ou IA, ou uma pessoa que identifica e vai entrar em contato contigo. Aqui em Curitiba é 156. É o 156. Né? E o 156 às vezes já pode ser digital. Se você tem um aplicativo, dependendo da cidade, você já pode localizar e bater a foto do problema e já encaminhar pelo 156 digital. É uma inovação que muitas prefeituras estão usando. Por quê? Porque antes você tinha que fazer todo o trâmite de papelada, não sei o quê. Hoje, com um simples 156 digital, você já aciona a foto, já vai lá e... E aqui eu tô para testar que isso funciona. Uma coincidência também, nós estamos aqui na Avenida Manuel Ribas. Sim. Né? O estúdio fica aqui no bairro que é Mercedes. Nós estamos no bairro Mercedes, Curitiba. A 2 quadras daqui aconteceu, tem um parente que tem um comércio, e caiu uma árvore um dia. Era uma árvore grande, daí caiu um galho, numa chuva que deu. E eu, na hora, uma pessoa de mais idade, eu peguei... Né, falei, vamos mandar para a prefeitura. Fiz, entrei no aplicativo, mandei a foto e foi instantâneo, muito rápido. No outro dia estavam lá arrumando e já me retornaram. Ah, mas Curitiba. Não é só Curitiba. Isso é inovação, agilidade, tecnologia. Então, se no seu município ainda não tem,
fale com o seu prefeito para que ele venha para Sim. Curitiba falar com o prefeito de Curitiba ou mande uma mensagem para ver o que está acontecendo em Curitiba, em Barcelona, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Que são os eventos que tem da Smart Cities, um monte de coisa que Curitiba... Participe desses eventos. Uhum. Ou seja, e a participação desses eventos tem um nome, é benchmarking. É um nome interessante, o livro fala muito sobre isso, que é análise da estratégia do concorrente. Então, vamos imaginar que a prefeitura X concorre com a prefeitura Y, Isso. mas eu tenho que aprender com ela. Então, eu aprendo e pratico. Exatamente, e você tem que trazer essas inovações e vasculhar, que se você não vai visitar e você não está aqui assistindo o nosso programa, você acaba não entendendo o que está acontecendo. E nos meus programas, aqueles que você está hoje convidado, mas nos anteriores, a gente sempre deixa uma dica. Aluno, pesquise tal situação, desenvolva tal ideia, por quê? Eles indo atrás, eles vão entender. E tudo que nós estamos conversando hoje aqui em relação aos outros produtos, a gente já sugeriu várias ideias novas. E como a nossa área e muitos dos nossos desses programas vão para gestores públicos, fica essa ideia, né? Busque o benchmark para identificar o que está acontecendo numa cidade que eu posso trazer para cá. Antes era só São Paulo, né? A gente buscava em São Paulo, mas hoje em dia tem muitas outras cidades pequenas. Cidade pequena que está trazendo um propósito e está desenvolvendo. Foi o que você falou do drone. E não é uma São Paulo também até deve ter, mas você falou que era um pequeno município. Então, a inovação, o que acontece? A gente não pode parar. A gente tem que estar sempre em evolução. E quando a gente fala de inovação, que nem você falou, existe a dificuldade que as pessoas têm de você ter medo. Eu não vou fazer isso vai dar errado, não vai acontecer. E agora não, né? Acho que esse medo está diminuindo um pouco, por isso que a inovação está crescendo mais. E nós falávamos isso na aula de empreendedorismo. Lembra lá atrás, quando a gente falava de empreendedorismo? E hoje empreendedorismo e inovação está ali um do lado do outro. É um exemplo bem interessante de inovação que não está diretamente relacionado à tecnologia. Eu lembrei agora, Ivaiporã, Vale do Ivaí, estado do Paraná. Vale dar uma pesquisada. Ivaiporã, eu lembro, acompanhei a gestão dos prefeitos anteriores, né? E eu lembro, até participei de uma reunião com o prefeito anterior, do mandato anterior, quando ele veio com a ideia, né, que foi muito legal, né? Tinha um grupo de pessoas, né, que ele estava consultando, e eu estava escrevendo um livro na época, ele acabou me convidando, a ideia de criar pontos turísticos na cidade. Então, Ivaiporã hoje, juntamente com Umuarama, eles têm uma réplica da Torre Eiffel. Aí aquilo, até as pessoas, na época, os munícipes, o pessoal de Ivaiporã falava, não, mas gastar dinheiro com isso. Era um orçamento que tinha para turismo e tinha que ter uma escolha de qual ação. De qual ação. E a ação foi muito bacana, porque foi feito lá em Ivaiporã, dá um Google, depois você vai observar, um Google Imagens, tem uma réplica perfeita, dá para subir, tomem cuidado, inclusive, meio altinho, mas tomem cuidado para subir, virou um ponto turístico. O que acontece? O pessoal da região, no final da semana, não tem muita opção por ali, vai para Ivaiporã para tirar foto na torre, ali em volta tem a lanchonete, o restaurante, exatamente, esse cara estacionou o carro, levou o carro, consumiu um sorvete e foi no restaurante. Pediu uma pizza e foi embora. Se você analisar esse imposto ali que ele vai gerar, vai virar o pagamento fácil desse empreendimento. Exatamente. Né? O prefeito era o Miguel Amaral. Ivaiporã, inclusive, segue o exemplo de Curitiba. Curitiba, assim, não se trata de puxar a sardinha, mas ele tem um histórico de bons prefeitos, né? Bons gestores. Bons gestores. E Ivaiporã também, teve o Gil, que voltou agora, o Miguel também, Miguel Amaral, que foi dessa época. Então, tem que ter um pouco de sorte, de ter boas pessoas, boas cabeças, mas são ideias simples. E depois disso, veio a Praça Japão, tem a Praça França lá em Ivaiporã, tem uma Praça do Japão que é sensacional. Tudo com pequenas réplicas de outros lugares. Exatamente, a Praça do Japão é tão bonitinha, tem a criação de carpa, da comunidade japonesa ali, o pessoal, né, que tem essa prática, eles se reúnem num dia X, dá para fazer a limpeza. As pessoas que moram na cidade cuidam. E ninguém suja, ninguém entra, ninguém come as carpas, ninguém vai pescar as carpas lá. Ou seja, existe um cuidado. Tem matérias falando, né, da comunidade nipônica que vai cuidar. É muito bacana. E isso fomenta a região. O pessoal se reúne, o Rotary, Lions, as organizações, todas se reúnem. Envolvimento, né? Envolve várias entidades e eles vão lá para fazer essa ação de limpeza. As crianças aprendem a limpar, que tem que cuidar. Educação ambiental já de início. Já entra a sustentabilidade e entra também a questão do turismo. As pessoas vão para ver. Então elas vão para passar uma tarde de domingo, né, para ver outras culturas. Isso é sensacional. Isso que você falou que eu falei de educação ambiental e a gente até citou, era o nosso programa Separe, que eles repaginaram, né? Separe. Eles repaginaram. Família Folha. Família Folha, porque eu e o Aquiles aqui um pouco mais
jovem do que muitas outras pessoas, tinha isso já na escola. Aham. E aí, de um tempo para cá, eles reviveram tudo isso. Por quê? Porque a geração evoluiu, né? Então, é um programa que muitas prefeituras também vieram para Curitiba e levaram para suas cidades. Isso é E foi bacana. um programa fantástico do Família Folhas. E agora eles fizeram uma Acho que é a época do repaginação. Lerner, né? Do Jaime Lerner. Do Jaime Lerner. Lá atrás, então, num reino muito distante, quando o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba, só para exemplificar para quem está assistindo e não é de Curitiba, muito se fala que Curitibano não joga lixo no chão, tal, tem essa fama boa, todo mundo devia ter. Positivo. É claro que vai ter um outro que joga, tal, mas dá uma raiva quando você vê alguém jogando um papel no chão, mas não é porque você é melhor, porque houve uma campanha muito forte da prefeitura, na época do Lerner, que criava nas pessoas essa característica, essa cultura. Era o Oscar, lembra do Monsanto, do basquete? O Oscar, que fazia propaganda, ainda fazia um filminho, ele sentado, ele jogando o papelzinho no cesto, a pessoa jogava, errava, ele falava, você não é de Curitiba, né? Porque você não joga no cesto. Ou seja, fez com que as pessoas crescessem, nós crescêssemos, éramos crianças, adolescentes, crescêssemos aprendendo que isso é errado. Então não quer dizer que a cidade é melhor, não. É melhor porque ela fez uma campanha de conscientização. Exatamente. Anos depois isso reflete, e hoje com nossos filhos nós temos o mesmo cuidado. E educação. E também dentro dessa educação era a reciclagem, né? Você tinha que saber as cores certinho de cada item, né? O verde, né? Isso do tempo para cá ficou mais forte, que na nossa época não tinha muita cor. Agora não, né? Tem amarelo, vermelho, e isso é uma inovação muitas vezes em que a gente pensa, mas não é inovação. Se você parar para pensar, dentro de uma cidade que não tem um programa de reciclagem, é uma baita inovação. Inovação é tudo que você faz fora do padrão. Exatamente. Se eu sou prefeito, eu sou vereador, eu sou um gestor público e faço tudo, chego lá às 8, vou embora às 6, faço tudo igualzinho, tudo bem, funcionou, tá tudo certo, ótimo. No dia a dia você faz. Eu sempre comento com meus alunos para ser acima da média, que o mediano e o medíocre andam lado a lado. Tá? O mediano e o medíocre. Então, se você é mediano, você está sempre por ali, na média, na sua zona de conforto. Agora, pensar de uma forma inovadora é você encontrar alternativas, seja essa para atração turística, seja para limpeza, sustentabilidade, é pensar em formas que dentro do orçamento que a prefeitura tem, do órgão público tem, estou falando de governo, federal, estadual, municipal, o orçamento que ele tem, ele pode adequar. Então, inovação, ela sai... pensar fora da casinha, pensar um pouquinho diferente dentro da legalidade. E se você tem estímulos para isso, aqueles é melhor. Porque senão a pessoa vai chegar às 8, vai ser 6. E tem várias entidades em que estimulam o funcionário e dão essas possibilidades. Desafia. E aí, desafia. Aqui dentro da pós tem o Prêmio Inovação. O Top Inovação. Top Inovação Ninter. Que foi um dos desafios que o pró-reitor passou. Ele falou, olha, vocês aqui podem criar algo e a gente pode inovar. Aí eu, no caso, e mais uma equipe de professores no início, professora Carol, professora Sandra, a gente falou, olha, por que a gente não premia, então, inovações que estão acontecendo? E aí foi o primeiro Top Inovação. E eu, gestor junto com a Sandra e com a Carol, 3 temporadas. E esse ano vai para a 6ª temporada já, com uma nova equipe, né? Já passou 3 nossos, agora a outra equipe também está indo para o seu 3º ano. E foi numa ideia assim, do quê? Do gestor estimular. E aí a gente criou. Hoje acho que a gente já passou de 500 projetos apresentados em todas essas edições, de várias ideias dentro do Brasil que criaram sistemas de inovação. E não era só na inovação pública, né? Era na inovação privada, na indústria, no meio ambiente, é um ranking de oportunidades. Então o que a gente viu aqui, nesses 5 anos, muita coisa boa que a galera veio aqui para participar e demonstrar que inovou no seu município ou na sua empresa e as pessoas conhecerem, né? Até para replicar. Né? Para praticar o benchmarking. Então, vocês criaram um prêmio, a gente lembrou disso de uma forma agora natural, e instigou, né, os gestores privados e públicos a mostrar aquilo que estão fazendo. Exatamente. Ao mostrar o que eles estão fazendo, outros vão olhar, eu vou olhar, sou um gestor público ou privado, no caso aqui nosso público, olha e fala, caramba, olha o que o cara fez lá na cidade de Ivaiporã, São João do Ivaí, Fênix, Faxinal, Londrina, ou seja, olha o que ele fez, eu posso fazer isso aqui. Então, isso só tem coisa boa. Um prêmio desse é bacana, que enaltece quem faz e motiva o outro. O outro, exatamente. Enaltece quem faz porque ele contou o que ele fez e motiva o outro que assistiu para ver, opa, posso replicar para cá. Né? Então, isso que você falou foi por quê? Porque ele deu a possibilidade. Olha, vocês têm possibilidade de
trazer projetos. E a gente apresentou isso do Top Inovação. Lógico, teve muito projeto em que não saiu do papel, mas quando o gestor ele te dá essa possibilidade de motivação, você apresenta. Se um deu certo, que foi o Top Inovação, o programa que a gente está fazendo aqui por dentro da pós também surgiu de uma iniciativa dessa, porque querendo ou não, você está aqui conversando com o aluno, é um jeito de você inovar, do que ele ficar lá todo dia naquele mesmo mundo. A gente está aqui falando de tanta coisa boa que se ele estiver assistindo, ele vai captar alguma coisa. E se ele estiver assistindo no YouTube, ele pode encaminhar isso para o gestor dele. Assista esse negócio, tá precisando. Tá precisando. Estimule aqui a motivação. Tá no YouTube, né? Pega o link do YouTube, manda no grupo do WhatsApp do seu trabalho, da sua empresa, do seu órgão público, onde você trabalha, e fala, moçada, todos assistam isso. Não é só para entender que tem curso de pós falando sobre isso, mas para entender, para mudar o modelo mental. Exatamente, porque a gente precisa fazer com que essa inovação continue crescendo, igual está crescendo, mas do outro lado, o estímulo, né? As pessoas estarem estimulando. Professor Aquiles, o que você deixa de recado para os nossos alunos? Que motivação que você passa para eles? Que ideia que você quer que eles busquem para a gente falar no final do nosso programa sobre essa ideia de inovação? Olha, são várias possibilidades, né, que surgem de uma conversa como essa. Eu pensaria o seguinte, eu me coloco, a empatia é você se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro. Então, eu vou me colocar no seu lugar como se eu não tivesse conhecimento nada de inovação. Tá? Então, vamos imaginar assim, eu não trabalho com isso, eu trabalho no dia a dia, faço meu arroz com feijão, tá tudo certo, e não tá errado, tá tudo certo, paga suas contas, é um cidadão, uma cidadã de exemplar, tá tudo certo. Mas imagine que você não tem conhecimento de por onde começar. Então, eu reforço. Comece a pesquisar, por exemplo, como eu falei da Disney, vá lá no YouTube e procure dicas de encantamento Disney, dicas de atendimento Disney, fórmula da Disney de sucesso. Começa a pesquisar isso, que são vídeos legais, motivadores, gostosos. Você vai assistir isso tranquilamente no seu dia a dia. Dá um tempo aí das redes sociais, dos TikTok da vida, né? Do Instagram da vida, dá um tempo. E começa a pesquisar sobre isso. Se você pesquisar no Instagram, por exemplo, no TikTok, o algoritmo já começa a te entregar muito sobre isso, que também é bacana. Mas, no caso, se você quiser no YouTube tirar um tempinho, comece a pesquisar sobre as práticas de encantamento, atendimento, excelência Disney. Coloca essas palavras-chave. Você começa a assistir esses vídeos, você vai ver que muita coisa você pode tirar dali e trazer para o seu dia a dia. Então, olhar olho no olho, atenção, chamar a pessoa pelo nome, entendeu? Coisas básicas. Nós falamos muito de tecnologia, mas o básico, talvez a gente esteja deixando de lado o básico. Conhecer a história, o histórico da pessoa. Mas o sistema puxa. Mas olhar na pessoa e falar e perguntar sobre o dia da pessoa. Como é que está se a pessoa é da área rural, como é que está a sua chácara, a sua fazenda, a produção de mamão, de melancia, do que você tem lá. A logística para chegar como é que está funcionando? Chegou bem? A estrada está boa? A estrada não está boa? Olha, o canal pode ser o 156 para falar com o prefeito, hein? Para falar sobre a estrada que não está boa, o governador. Ou seja, dar esse tipo de acatamento. É um padrão da Disney. Sabia disso? Chamar pelo nome. Pode ver, quando a pessoa vai pela primeira vez na Disney, ela recebe um bottom gratuitamente. Que aquilo é uma forma do cast member, do membro de elenco da Disney, dos colaboradores da Disney, entender que aquela pessoa está chegando pela primeira vez. Por que não na prefeitura uma identificação para quem está indo pela primeira vez? Um botãozinho, Está usando o serviço pela primeira vez. Exatamente. Alguma coisinha assim que tem um custo baixo, uma fitinha. Cria um código para que os outros colaboradores entendam que é a primeira vez que ela está ali, que ela não sabe onde fica o banheiro, ela não sabe quem é quem, ela não sabe como é que acessa o terminal. Muita tecnologia está deixando a pessoa, de repente, não tem condições de atender, o pessoal, né, pouca prática. Então, tudo isso pode ser um grande desafio. Perceber o que está sendo feito e o que eu posso trazer para o meu dia a dia. Exatamente. E daí, o cidadão, que a gente brincou com o seu livro aqui, que é o Cidadão Rei, que está ali pagando os impostos toda vez e está querendo algo de contrapartida pelo imposto que ele está pagando, ele já começa a ser bem atendido. E a engrenagem roda perfeitamente. Perfeitamente. Esse livro que nós mostramos agora foi o último livro que eu lancei. Eu já tenho alguns lançados na área de comunicação, marketing, mas esse que é focado na área pública, como eu falei, que fique bem claro, quem faz qualquer tipo de curso na Uninter, graduação ou pós, ele acessa gratuitamente o e-book, o livro virtual, na biblioteca virtual. Então não tem custo algum. A pessoa está vendendo livro. Não estou vendendo livro, não. Estou falando o seguinte, se você estuda na Uninter, você acessa. Agora, se você não estuda na Uninter, pode procurar na Amazon, lá tem lá para vender. Mas se você estuda na Uninter, você recebe o acesso ao livro digital. É bem legal. Obrigado, Aquiles. Eu que agradeço. Agradecer você aí, agradecer também todos os nossos telespectadores que estão assistindo aqui a TV Profissão. E, mais uma vez, deixar o
convite aberto para que você retorne para falar não só de atendimento e de inovação no setor público, mas também para conversar com a gente sobre marketing, que aqui é uma enciclopédia viva aí de conhecimento sobre marketing. E fiquei bem feliz, acho que os alunos vão ganhar bastante conhecimento. Citamos vários detalhezinhos aqui que talvez se alguém pescar e dar um start numa cidade, já valeu. Eu acho que isso é muito prazeroso. Isso, nos marque nas redes sociais. Exatamente, que é o mais importante. @AquilesJúnior, @Achilles, é com CH, @Achilles, ACHILS, Júnior por extenso. O professor Ricieri, @Ricieri Garbellini. Ricieri Garbellini. Nos marque, se você assistiu, pode fazer um retrato. Né? Uma selfie e postar. Se você tem uma ideia, quer tirar uma dúvida, fique à vontade através das redes sociais. Isso aí. E essa pequena ideia, às vezes, que deu certo e você nos replicou, a gente vai replicar, vai soltar mais motivação. Se você fez uma coisa bacana, mostre. Eu faço questão de compartilhar e mostrar isso. Que surgiu de um pequeno ensaio de um programa que a gente estava trabalhando. Isso é muito legal. Isso é inovação. Isso é inovação, exatamente. O nome disso é cross-mídia. Cruzamento de mídia, tá? Tudo tem nome na comunicação. Cruzamento de mídia. Você sai da mídia offline para a mídia online. Online, exatamente. Então, Aquiles, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a vocês aí que estão nos acompanhando. E acesse as nossas redes sociais e fique à vontade de conversar com a gente. E até um próximo programa.